Olá, tudo bem? Essa aula é sobre ações penais. Nós vamos ver basicamente os tipos de ação penal. E aí começamos falando das ações públicas e das ações privadas. As ações públicas são propostas pelo Ministério Público mediante denúncia, enquanto as ações penais privadas são propostas pelo querelante, que nós vamos ver que de regra pode ser tanto a vítima quanto algum familiar da vítima. E aí, na ação penal privada, a peça escrita que dá início à ação penal se chama queixa-crime. Notem que é importante usar a linguagem técnica. Então, quando nós falamos em denúncia, nós estamos falando numa peça escrita feita pelo Ministério Público. E quando nós falamos em queixa, numa peça escrita feita pelo advogado da vítima ou do familiar da vítima, na condição de querelante. Quando nós nos referimos de forma meio senso comum, né? Eu vou para a delegacia para registrar, para fazer uma queixa, para fazer uma denúncia. Tecnicamente, não. Né? Tecnicamente, denúncia e queixa são peças escritas que vão iniciar a ação penal, ou pública ou privada, dependendo da situação. Então, bem importante, use linguagem técnica. Agora, falando especificamente da ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada. A ação pública incondicionada, ela não depende de nenhuma condição. Isso significa que o promotor, para fazer a ação penal, não precisa de autorização, de anuência da vítima. Pense aí uma vítima de tentativa de feminicídio que sequer quer a existência do processo criminal. Isso não vai fazer a menor diferença. O promotor pode, mesmo com a discordância da vítima, propor a ação penal e pedir a condenação. Quando nós falamos em ação penal pública condicionada, significa que tem uma condição. O promotor só pode ofertar a denúncia se essa condição for satisfeita. E aí, essa condição, na verdade, tem duas possibilidades, tem duas opções. Primeira delas, a condição é a representação. E aí, a vítima tem um prazo legal, né? Normalmente é 6 meses, para poder representar, que é o quê? É da anuência dela, da autorização dela, para que o promotor possa fazer a denúncia. Exemplo aqui seria o crime de ameaça, o crime de lesão corporal leve em situações normais, onde não incide a Lei Maria da Penha. De outro lado, a gente pode falar em ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, que aí não vai ter aquele prazo de 6 meses, e como exemplo nós podemos citar crimes contra a honra, cuja vítima é o presidente da República. Já quando nós falamos em ações penais privadas, nós temos 3 modalidades. A exclusiva, que eu costumo dizer que é a estándar, a padrão. Então, toda vez que o Código Penal se referir que aquele crime se processa mediante queixa, é acerca dessa modalidade de ação penal privada que o Código se refere. E aí ela vai ser proposta, então, tanto pela vítima, quanto, se a vítima não estiver presente ou em condições de seguir a ação, de propor a ação, o CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão da vítima. E é exatamente nessa ordem, né? A preferência do cônjuge, se não tiver ou se o cônjuge não quiser, os ascendentes. Da mesma forma, se não quiserem ou não existirem ascendentes vivos, os descendentes e, por último, o irmão. O prazo para propor a ação penal privada exclusiva é 6 meses, e esses 6 meses são contados da autoria, de quando a vítima ou o CAD fica sabendo quem foi o autor daquele crime. De outro lado, a segunda hipótese é a ação penal privada personalíssima. Como o próprio nome indica, aqui somente aquela pessoa, ou seja, somente a vítima, pode propor a ação penal. Hoje nós só temos um exemplo na legislação penal brasileira, que é o artigo 236 do Código Penal,
em que um sujeito, que eu costumo chamar do cônjuge enganado, né? Um sujeito foi enganado pelo seu cônjuge. A pessoa contraiu o casamento mediante esse engano, que não é casamento anterior, é outra coisa. Pode ser uma condenação criminal que torne a convivência insuportável ou, enfim, outra situação. O exemplo poderia ser aqui uma situação em que o cônjuge descobre que o outro tinha uma condenação anterior por estupro de vulnerável. E isso foi de propósito omitido. Então vai ter que propor a ação anulatória do casamento lá no cível para depois somente o cônjuge enganado poder fazer aqui no crime a queixa personalíssima. Depois, por último, aqui nós temos a ação penal privada subsidiária, que é uma hipótese prevista como cláusula pétrea na Constituição Federal. Que hipótese é essa? Aqui nós falamos de inércia do Ministério Público diante de um crime, portanto, de ação penal pública, mas como o Ministério Público não fez nada no prazo legal, ou seja, não denunciou, não pediu arquivamento, não pediu novas diligências para a Polícia Civil, abre a possibilidade para a vítima ou para o CAD de fazer uma queixa em substituição. Então, aqui a gente conta o mesmo prazo de 6 meses, mas conta do dia em que se exauriu o prazo para o oferecimento da denúncia. Se a gente tiver um investigado preso, de regra o prazo para denúncia é 5 dias, se tiver um investigado solto, de regra o prazo para denúncia é 15 dias. Então, passado esse prazo, se o MP não tomar nenhuma providência, abre-se o prazo da queixa subsidiária. Com isso, nós encerramos essa apresentação básica sobre as ações penais. Isso vai ser aprofundado no conteúdo de processo penal. Eu espero que inicialmente isso tenha ficado claro e até mais. Tchau!